Olá a todos, bem-vindos a este podcast de Ao Meu Pai. Será um lugar onde eu te quero trazer histórias reais. Como eu costumo dizer, reais e verídicas de pessoas como tu, como eu, que tiveram uma grande transformação quando se tornaram pais. Vou trazer aqui homens que vão expor-se, vão falar do que aconteceu com o nascimento dos seus filhos. Vem acompanhar-nos nesta série e desfrutar e aprender ao máximo como eu vou aprender e tenho aprendido ao longo deste tempo. Espero por ti, aqui. Um abraço. Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio de Ao Meu Pai. Para quem me conhece, eu sou o Gonçalo. Para quem não me conhece, continuo a ser o Gonçalo. E estão aqui em mais um podcast em que eu hoje tenho um convidado especial, pai de 3 filhas, criador do Art Kaizen, um espaço que eu convido a estarem. Engenheiro aeroespacial, é um artista, é alguém que, desde a primeira vez que eu vi num congresso de constelação familiar, eu olhei para ele e disse assim: quem é este ser iluminado? E que eu não vou dizer o nome, para mim o nome começa por Catarino, que tem sido nos eventos que tenho tido a oportunidade de estar dele, e é o Coenda Lima. É um gosto ter-te aqui, irmão. Opa, é um prazer, é um prazer. E... e para mim é muito bom ter-te aqui, porque olhando esta distância, foi em 2021 que eu tive a oportunidade de te ver em cima de um palco, que falaste a primeira vez do Art Kaizen, e demorei 2 anos até ir lá, em 2023, ao meu bolo com a minha querida esposa, e foi muito especial. Mas podem haver pessoas que chegam aqui e não sabem quem é que tu és, portanto eu vou perguntar quem é o Coenda Lima, sem dizer o que é que faz. Opa, o Coenda Lima o Coenda Lima, é um ser interessante. Não vais dizer só. Era agora. Opa, olha, eu não parava de falar porque, opa, aquilo que... Opa, sou um pai amigo, sou um bom amigo, acho que sou uma boa pessoa, acho que não tenho a certeza, sou uma boa pessoa. E então, olha, como é que eu te posso explicar que, epá, tinhas que dançar comigo, irmão, tinhas que dançar para perceber. Podemos começar por aí, não é? De onde é que antes, de onde é que surgiu essa tua vontade de dançar, não é? Quando fizeste essa passagem, não é? Que sei, da parte da engenharia até começares a dançar, e depois vamos por aí fora, até te tornares pai. Mas pai, depois eu faço-te outra pergunta. Sim. Pá, olha, dançar foi antes da engenharia, foi desde os 5 anos. Eu lembro que a minha mãe tinha um grupo de dança, ela era coreógrafa. E então, e o meu pai músico, e tendo essas referências em casa, tem um sonho, mesmo estando eles depois dos meus 4 anos se separaram, eu tive sempre essa energia, né? de artista, de arte, da dança. E a dança para mim era qualquer coisa que eu não entendia porque é que eu levava aquilo tão sério. Mas hoje já consigo entender que foi uma necessidade, foi um caminho para me trazer aonde estou agora, né? E é claro que vais experienciando a dança de formas diferentes para chegar a uma maturidade, perceber o porquê que a dança é tão importante para mim. Neste caso, o movimento, né? O corpo, saber lidar com a harmonia do movimento, e porquê que essa harmonia tem um impacto em mim, né? E então foi assim, eu nunca deixei esse mundo da dança, mesmo depois dos 18 anos ter entrado para a engenharia, mesmo assim não deixei, porque havia algo que me transcendesse e que me pusesse nesse caminho sempre, mesmo em paralelo com a engenharia, me pusesse sempre ali naquele mundo bem presente. E hoje já sei porquê, né? Tinha um porquê de estudar esses movimentos, de passar por
essas caminhadas todas para poder utilizar o movimento e chegar e trabalhar o movimento ao ponto de partilhá-lo com as pessoas, né? E fazer com que os seus corpos também consigam interagir com os seus próprios movimentos, né? Então foi nessa dança interessante. E falando de dança, como é que começou essa tua dança da paternidade, de começares a ter vontade de ser pai? Como é que surgiu esse movimento na tua vida? Movimento com dança. Opa, foi tudo, de uma forma ou de outra, foi tudo uma surpresa, porque eu tive sempre aquele sonho. Acho que há um grande grupo de pessoas que também pensam assim, que é aquele sonho de teres alguém, que vocês consigam criar uma família e estar e ter aquela família de sonhos, não é? Não é? E no meu caso foi a vida levou-me para caminhos muito diferentes. Foram situações que a minha primeira filha, por exemplo, eu não, já tinha separado, e depois fiquei a saber que ela, a pessoa com quem eu estava grávida, e isso foi para mim um choque imenso, porque eu não estava na relação e fiquei a saber depois que ela estava 2 meses grávida. Então isso para mim foi muito forte, que é, então o meu sonho não vai se realizar, porque a relação acabou e eu não consigo, não vou conseguir estar presente. E essa relação, depois de várias passagens, várias coisas, ensinou-me uma coisa, porque eu fiquei muito tocado, muito sensibilizado e muito, digamos assim, acabei por ficar um bocadinho traumatizado, digamos assim, com as relações, depois desta passagem, deste filme, de eu não conseguir ter o direito de escolha, né? Porque eu não tive escolha, né? A pessoa não me deu escolha de ser ou não ser pai. Eu não tive escolha. Então isso foi muito forte para mim. Tocou-me de uma forma muito profunda. Eu passei 4 anos assim, sem querer relacionar com ninguém. Mas ensinou-me uma coisa boa. Ensinou-me esse lado, né, de perceber que até um certo ponto, assumindo a responsabilidade também como homem, podia ter evitado, mas nem sempre as coisas são como a gente quer. Ensinou-me também que a distância é relativa. Ensinou-me a perceber que ninguém te dá a autoridade de ser pai. Tu é que deves de ti próprio, né? Independentemente das condições, tu és, independentemente de estar distante ou não, tu é que tens que crescer naquele caminho, né? Então ensinou-me bastante, até que eu tive que arquitetar ali todo aquele simular, digamos assim, o parto, porque eu não tive o direito de estar na presença desse parto, e para veres um primeiro parto e tu não teres o direito de estar e de saber quando é que vai ser, é forte para um homem. Quer dizer, falo por mim, foi muito forte. Então eu tive que simular com alguns amigos mais próximos, eu tive que simular um parto. Tive que já sabia mais ou menos quando é que a criança ia nascer. Eu tive que organizar ali um grupo para a gente fazer um ritual para eu fazer aquilo que eu sempre quis fazer no parto. E aí foi brutal, foi brutal, foi um grande ensinamento para mim, foi uma forma de eu curar aquela situação toda. E pronto, depois passei outra fase, né? Passei outra fase em que, pronto, acabei por, depois de 4 anos, conhecer alguém que eu disse, não, se calhar é desta. mas é interessante porque havia mais amizade do que o amor homem e mulher. E eu não apercebia isso antes. E eu me apercebi depois. Percebi-me depois
mas de antes eu estava numa ilusão brutal, numa ilusão que tinha que ser, né? É como se aquele ser tinha que vir para eu viver uma situação e, para outro lado, se calhar sair de uma situação, né? E então só tenho que agradecer esse ser, que é a minha segunda filha, que me deu a oportunidade de presenciar esse parto, que foi uma coisa brutal, tu não estás a ver? Foi muito simples, foi uma coisa simples, foi incrível. E ao receber aquele ser nas mãos, tremi-me dos pés à cabeça de uma forma. Pá, sabes aquele choro que vem, mas é um Das choro. entranhas. Pá, é um choro de alegria, é um choro de amor, né? De quereres viver uma coisa, de uma oportunidade, de um direito, de um abraçar a vida, que era o que eu queria viver na primeira, que eu não consegui. Então eu só tenho que agradecer a forma como a vida me trouxe essas crianças, né? Trouxe-me de uma primeira, trouxe-me para eu crescer como homem, para eu perceber e não julgar as relações de uma forma cega, mas aceitar as relações não como crenças, mas aceitar que as relações também não dependem só de nós, dependem também de um propósito maior, não é? E receber um ser não porque eu quero receber um ser pelo egoísmo, pela brincadeira de querer ser pai ou não, mas receber um ser porque tem que ser, porque ela veio para me de um contrato que eu possa ter feito, né? A quem usa essa justificação, mas que me traga assim um ensinamento incrível, uma maturidade incrível. Então eu só tenho que agradecer essas duas fases da vida, né? Depois, pronto, não acabou por não funcionar, porque realmente se não há aquele amor genuíno não pode funcionar. Mas o que tem que funcionar e que tem que estar presente é a gratidão de ter tido aquela oportunidade que a vida me deu de vivenciar uma coisa muito importante, um sonho que eu tinha, né? E como um bom Sagitário, o Sagitário não fica, falando por mim, não sei, mas eu acho que os grupos de Sagitário, alguns, o Sagitário não perde muito tempo. Ele não é um signo que perde muito tempo. É tipo, acabou, então passamos para a outra. Né? Não fica ali a chorar no mimimi da vida porque me deixou, porque eu deixei, porque não deu certo. Né? Como um bom Sagitário é tipo, ok, vida vai para a frente, vamos para a outra. Já, é agora, vamos tentar. A vida é A agora. vida é agora. Então voltei a tentar, mas dessa vez tentei é tipo entrar com aquela esperança de que é agora. Eu quero uma família, eu quero construir, porque é o meu sonho. É um sonho, é agora. E dás tudo, e esforças e fazes tudo, mas depois acabas por perceber que não há reciprocidade até um certo ponto. Há um interesse por trás de ter um filho, mas não há um interesse de ter uma família. E isso doeu-me bastante. Isso doeu-me bastante. E então eu sou aquela pessoa que é assim, se eu não estou 100% num sítio, vou-me embora. Muito, muito simples. Eu não perco tempo e não tenho medo de julgamento no sentido de... porque nessas condições eu percebi uma coisa que a vida me ensinou e ajudou-me bastante no meu trabalho. O homem é muito sacrificado nesse ponto. Normalmente a sociedade não julga a mulher que fica com o filho, ele julga o homem, mas não tenta perceber porque é que o homem saiu. Mas ao mesmo tempo a sociedade diz-te assim: fica-te num sítio onde tu és amado, onde tu és, onde há reciprocidade, onde há amor, onde há pessoa que te trata bem, que te recebe, que te abraça. Estás a ver? É incoerente. E então isso tudo deu-me um grande ensinamento de ver o julgamento das pessoas, que nunca me atingiu, graças a Deus, porque não permite isso, mas ensinou-me de uma forma, de uma perspectiva de ver a sociedade e sem julgá-la, mas aceitá-la como ela é e continuar a valorizar e abraçar as mulheres, independentemente das experiências que eu possa ter tido, porque
há mulheres incríveis, né? Há homens incríveis, Ah, há pessoas incríveis na vida. Mas ensinou-me também que eu tinha que... Tudo isto foi uma forma de eu me maturar, de eu ganhar uma maturidade pelo trabalho que eu faço, para poder ajudar ainda mais, né? Tu tens que passar muitas vezes a história das pessoas que ajudam e que trabalham com pessoas, são pessoas que passaram por muitas coisas e que acabam por passar por muitos desafios, muitas dificuldades, porque é a partir dessa experiência que tu vens conseguir ajudar as pessoas, porque tu já passaste por aí, né? Então, para mim, não recebo isso tudo que me aconteceu como uma coisa má, uma coisa, pôr-me numa posição de vítima, não, antes pelo contrário, mas põe-me numa posição de guerreiro, de uma pessoa que percebeu a vida até um certo ponto, num pequenino ponto, e recebeu, abraçou com gratidão e continua a dizer obrigado, vida, por tudo aquilo que me aconteceu. E tentar pedir a vida, tentar não, porque a gente não tenta, a gente faz. ou faz ou não A faz. gente ou faz ou não faz. E fazer tudo para que eu possa ser um bom pai para as minhas filhas. Isso é a coisa que me persegue, digamos assim, todos os dias. É 3 filhas, 3 mulheres diferentes, mas fogo. Eu tenho que ser um bom pai, eu tenho que ser um excelente pai. E isso tu não imaginas a dinâmica que é, a gestão que é. Porque tu não estás Mas é bom falares disso porque tu já adivinhaste, porque eu ia fazer uma pergunta: o que era ser pai para ti? Depois vou lá atrás, mas o que é ser pai para ti? Porque tu ias falar nisso e eu vou-te fazer a pergunta. Nesse contexto, é importante os homens saberem, porque há mais homens nessa situação e há famílias, e é bom ter uma visão da tua parte, como é que tu geres isso, como é que tu fazes isso com as tuas 3 filhas. É uma gestão brutal. É uma gestão incrível, porque eu estou a fazer uma gestão de 6 mulheres, estás a ver? De 3 mães e 3 filhas. Estás a ver? É uma gestão brutal, dá-te um ensinamento incrível. Agradeço a vida por isso, porque dá-te uma maturidade e tu não tens tempo para mimimis. Tu não tens tempo para seguir crenças. Tu tens que abraçar e fazer downloads todos os dias. Ou seja, ser pai para mim é ser um grande treinador. Eu tenho que ser um grande treinador. Eu tenho que treinar aquelas mulheres, aquelas 3 mulheres, aquelas 3 crianças para a vida. Não é? Por tudo aquilo que eu passei, para já não posso impor a minha vida nelas. Mas eu tenho que ter a capacidade de saber o limite, onde é que é o limite da minha experiência, para passar a minha experiência para elas, e de não passar a minha experiência como crença, como verdade, para afetar as suas verdades. Então eu tenho que estar nesse limite e gerir esse limite, para que eu possa, é isto que eu chamo de ser bom pai, né? É ser um grande treinador, uma pessoa que consiga ver fora, trazer para dentro, ver de dentro, trazer de dentro para fora, para poder encontrar um equilíbrio e entregar o produto a elas. Sugerir, porque Sim. é sugerir e treiná-las para poder saber lidar com a sociedade, né? Se bem que a nossa sociedade vai acabar por estar em constante mudança e vai mudar muita coisa, mas é passá-las a minha vivência sem incutir, sem forçar, é apresentá-las e com os meus atos. E muitas vezes no silêncio, porque nessas fases tu, como homem, esse julgamento acaba por afetar as crianças, não é? O julgamento acaba por afetar as crianças. E muitas vezes tens que silenciar, deixar a coisa correr, que é para os olhos verem. A verdade aparece sempre. E tens de ter muita paciência para essa verdade acontecer. Não no teu tempo, mas no tempo que tem que ser. E ter essa gestão e essa capacidade ajuda-me tanto a mim a aliviar-me e a crescer, como também ajuda a elas, no tempo delas, receber aquilo que têm que receber, no tempo que têm que receber.
Então, para mim, isto tudo é ser um bom pai, né? Não é ser o pai que o meu pai foi para mim, não é ser o pai que a minha mãe acabou por ser para mim, mas é ser o pai do ser que eu vim ser, o ser que eu sou, né? É permitir, ok, eu tenho essas referências do meu pai, tenho referências da minha mãe, isso tudo influencia no pai que eu sou, tem influência das minhas experiências na vida, né? Mas nós nunca somos iguais àquilo que fomos há 10 anos. E é pegar no sumo, nas coisas boas da vida, e mesmo nas más que a gente transforma, e a gente acaba por perceber que foram boas, e pegar nessas coisas e apresentar na mesa e dizer: filhas, isso fui eu. E agora vocês escolhem também aquilo que vocês querem ser, aquilo que vocês sentem ser, né? E é mais importante, como eu estava a dizer há bocado, na prática, é elas estarem a ver, a vivenciar quem tu és, não a quem dizem que és, ou não aquele que tu dizes que és, mas eles a presenciarem aquilo que tu estás a fazer, como o fazes. Isso para mim é ser um bom pai. É muito bonito estar-te a ouvir falar com esse brilho nos olhos das tuas filhas. Nós já tivemos já tivemos uma conversa muito interessante num direto, e eu sinto, e tu deves sentir isso também, que os nossos filhos são os mestres para a nossa vida. A forma todas as pessoas que cruzam connosco são mestres da nossa vida, porque acabam por como diz o príncipezinho, acabamos sempre por levar um bocadinho das pessoas que se cruzam connosco e deixar um bocadinho de nós. Mas ter essa consciência, não é? Acho que é importante este nosso trabalho em nós, os homens, não é? Não é por acaso que eu chamei de homem a pai. E vou pegar numa coisa que tu falaste, porque eu acho que é importante falar, que é nesta nossa construção interna de perceber o que é que aconteceu com os nossos pais. De que forma é que na perspectiva deles, eles nos limitaram porque era aquilo que sabiam, com aquilo que eles tinham, e de que forma é que nós, não é, também acabamos às vezes com todas as condicionantes da nossa vida, e como disse esta sociedade, de limitarmos os nossos filhos aos olhos daquilo que nós temos e não à natureza do que eles têm. Eu acho que isso é uma grande... É uma coisa que não pensamos nisso sempre, se calhar quando estamos no dia-a-dia, mas quando estamos aqui os dois, e quando eu estava a ouvir, eu assim, realmente é um trabalho que nós... Não vou dizer obrigatório, mas acho que nós devemos fazê-lo para o nosso bem, porque isso transmite no bem deles, porque eles veem aquilo que nós estamos a fazer, não é? Aquilo que nós dizemos, era o que estavas a dizer, eles absorvem tudo, aquilo que nós não dizemos. Eu vou dar um exemplo, estávamos a falar um bocadinho antes da nossa viagem. A Noa disse que sabia que ia antes de nós dizermos. Eles sentem. E eu gostava que tu falasses de um assunto, porque eu tenho-me dado conta também com muitos homens às vezes, que há um ritual de passagem quando se tornam pais, que a sociedade tem-nos levado. Nós saímos muito tarde de casa, não é, o instinto homem não tem estado a aparecer. Eu confesso, o meu trabalho tem sido constante de sair de menino para homem, e um grande pacto foi o nascimento. Eu gostava porque de certeza que há pais assim, que tu falasses um bocadinho mais como é que tu geriste o processo da tua primeira filha, porque tu tiveste a consciência e tens esse trabalho interno de simular o parto, mas internamente tiveste que fazer um processo grande. É assim, a primeira filha foi muito forte para mim, foi um crescer à força, né? Foi um crescer à força, foi o sentir, o fato de eu ouvir uma pessoa dizer assim: não, eu vou ter essa criança, porque se eu não tiver, eu não vou conseguir ficar contigo. E então isto para mim foi muito forte. Começou aí. E começou fogo. Como é que é possível que há seres que deixam... Ok, há uma forma há uma coisa que não depende de nós, não é? Eu vejo que nós doamos para aquele ser vir para o mundo. Ele não é meu. Esse ser não é meu.
Ele, através de mim, um acordo que eu fiz com a energia, para ela vir, para ela descer. Só isto tem que haver um respeito para o homem e para a mulher, para a mãe e para o pai. Tem que haver. Só isto já é um ritual. Só esse acordo já é um ritual. E então, passando por tudo agora, fazendo a história longa, curta, o que é que eu senti? Eu comecei a sentir que, espera aí, está a mudar qualquer coisa. Eu já não... Será que eu não consigo fazer isto? Será que eu não vou conseguir fazer mais isto? Será que eu não consegui... Tenho que começar a trabalhar porque eu tenho que pagar isto, tenho que pagar aquilo, tenho que descustar isto. Entras essas crenças todas da sociedade na tua cabeça. E isso, infelizmente, não te deixa usufruir do que é o ritual energético do parto. Não te deixa, infelizmente. Mas tens que ser tão forte para silenciar isto e cair na fé, na frequência da fé, que é para tu sentires o teu coração. Sentir o coração e sentir que aquele ser esteve contigo durante um tempo e pediu-te para depositá-la, entre aspas, para entregar a sua parte da sua energia à mãe. E tu doaste essa entrega, tu foste entregar, né? No momento da conceição. Então tu entregas, o ritual já começou aí, que muitas vezes, neste caso, inconscientemente aconteceu. Mas o ritual já começou, porque energeticamente já está uma arquitetura a ser feita, todo um trabalho energético a ser feito para que esse ser possa ser recebido. E esse ritual acontece. A partir do momento que eu recebo essa informação na mente, o meu corpo começa a digerir e a trabalhar e a receber coisas diferentes. O meu corpo começa a desenvolver de tal forma, preparar-me, porque eu sou o pai. Então há coisas que acontecem nos nossos corpos que não dependem da nossa mente, do nosso querer, mas já nos prepara. É como a mãe. Nós vemos o parto só na parte da mulher, que é muito importante, né? Mas o pai passa por essas sensações, é igual. A sociedade não valoriza isso. E mesmo o homem não valoriza isso. Porque ele não dá espaço para entender que ele está a passar por isso. Ele não se permite. Ele não se permite. O homem não se permite. Então é necessário esse silêncio e é necessário reeducar a sociedade para que a sociedade possa também perceber esse lado do homem. Porque o homem fecha porque há uma coisa exterior que lhe obriga a fechar. E essa parte exterior é tudo aquilo que nós vivemos, todo o nosso ambiente, toda a nossa educação, todas as crenças que nós temos como homens, não é? E isso acaba por causar no homem uma certa frustração muito profunda, uma mágoa muito profunda, que ele tem a tendência de abrir a válvula de vez em quando e despejar na sociedade. E ele vai despejar isso como? Às vezes na maneira como trata a mulher. Às vezes na maneira como ele trata ele próprio, né? E então é importante que haja essa consciência, né? E essa consciência presente vai levar uma relação incrível, bonita entre a mãe e o pai. Porque nenhum nem outro está num patamar mais alto ou mais baixo. E esse igual, que não é igual nunca, se ele é elevado com uma consciência mais elevada, é incrível. Porque aquele ser vai sentir uma parte dela a ser cuidada e outra parte dela a ser cuidada. Porque aquele ser tem duas partes. Tem a parte do homem e a parte da mulher. Nós criticamos muito a sociedade que os homens não são isto, não são aquilo. Mas repara que nós criticamos isso aos homens porque a criança que nós fomos não foi permitido ter essa parte. a ter essa parte. Não sei se tu estás a perceber. Ainda bem que tu estás a falar Há muita nisso. coisa na sociedade que seria trabalhada, o machismo, por exemplo, Certo. que
É um extremo. Que é uma coisa que eu não entendo, né? Entendo, mas enfim, tu sabes. Sim. Mas o machismo, por exemplo, seria trabalhado muito através desse trabalho feito na sociedade. Certo. Não é? É desbloquear isto, desmistificar isto, cuidar do homem de uma certa forma e levar o homem a cuidar dele também. Isso desde criança. Porque uma criança que recebe só o lado da mãe, depois como é que tu podes falar da energia masculina e feminina? É claro que essa criança vai estar em falta com algum lado, porque aquele lado foi castrado, foi desprezado, não houve reciprocidade. Então é isso que muitas vezes no parto não se entende. Sabes, para mim é muito, não é para mim, eu acho que quem nos vai estar depois a ouvir, e nós já falamos disso na live, é muito importante haver mais homens a falar nisso, porque eu comunico de uma forma, tu comunicas de outra, que é, mesmo nós, homens, os nossos pais fizeram o melhor que sabiam com aquilo que tinham. Isto é uma frase clichê, mas já vinha do pai deles a questão de prover, e já não se permitiam sentir porque não havia, era muito difícil começar a sentir aí. Então nós só estamos a 2 gerações vimos de prover bastante, não é? Que era muito incutido e sobrevivência, para pais que começam a estar mais próximos, e depois os pais que realmente querem estar, parece que têm uma coisa inconsciente que a sociedade não permite que tu estejas, porque isto é uma coisa só da mulher. Exatamente. Mas nesta parte estão a tirar metade do que tu estás a dizer, que é a parte que nos compete do filho. E eu tenho batalhado bastante, no bom sentido. Quando eu digo batalhado, parece que a conotação é de trazer a consciência aos homens que às vezes pode ser, e se for possível, tirar um bocadinho o pé do acelerador da parte tanto de prover, porque essa parte vai ser compensada. O estar perto do filho pode-se estar perto e não estar, mas quando eu digo é estar perto de forma inteira, com as nossas crenças, com as nossas dificuldades, com tudo, mas acompanhar o processo desde o início, porque tu podes fazer bem o paralelo, que é, tu não tiveste e fizeste o ritual. Uma pessoa que se envolve e que sinta, ok, tu já tinhas um trabalho contínuo, não é? Eu cada vez tenho trabalhado mais e quis estar e fui. O meu movimento do meu corpo, tu estavas a falar nisso, e eu senti que havia transformação. Houveram coisas em mim que eu senti que trabalhei na altura em que nós ficamos grávidos, em que as minhas células receberam informação que eu precisava de olhar para aquilo. Eu já falei isto em outros momentos, que a minha mãe tinha sintomas depressivos durante a gravidez, e aquilo passa para as células. Exatamente. Então eu voltei a sentir isso no momento em que eu me ia tornar pai. Se os homens estiverem atentos, têm um papel não é um papel fundamental, é um papel tão importante como a mãe. Não é só a mãe trazer e ver crescer. O pai pode estar tão envolvido que sente tudo isso. E ainda eu agradeço o facto que nós não combinamos de tu falares nisso, porque é importante os homens ouvirem isto, porque eu vou dizer que há uma âncora que puxa para que não estejam. É verdade. Eu, por exemplo, na última gravidez, eu senti que estava constantemente a ser posto de lado como homem. Tipo, ele não percebe nada, ele não tem opinião nisso, tem que ser mulher. As mulheres é que sabem. Ou seja, se eu fosse outro homem, eu fechava-me. E ao fechar, eu estou a fechar uma energia que eu não consigo depois passar à minha filha. E ela vai sentir essa necessidade. E as mães não conseguem perceber que eles não estão a atacar o marido ou o homem. Estão a atacar as filhas. Porque é energia. O parto é energia. Mas o homem tem que se pôr numa posição de marcar a sua posição. Eu marquei a minha posição. Eu disse, não. Isto é o meu parto também. Porque há sempre aquela coisa dos familiares dizerem, estar constantemente a mandar mensagem, a querer saber como é que correr, como é que corre, como é que não sei o quê. Como é que está, quando é que nasce. Como é que nasce, como é que não sei o quê. E que é normal, né? As pessoas estão preocupadas, as pessoas estão entusiasmadas. Mas há uma coisa que eu pus muito e que me valeu a relação até um certo ponto. Eu disse, eu agora quero viver
o meu parto. Eu só mando mensagem quando conseguir. E eu vou mandar. Mas eu preciso viver isto. Eu não vou estar com o telemóvel para mandar mensagem. Estás a ver? E isso acabou por valer uma relação, infelizmente ou felizmente, mas eu tinha que me impor. Como homem, ninguém ia interferir naquele momento que é muito importante para mim, como foi e é importante para a mãe. E isso eu acho que os homens têm que continuar a estar firme nisto. Porque a sociedade vai te dizer, não, mas não queremos a presença, não sei do quê. Tu não tens opinião em relação a nada. Exato. Estás a ver? O homem não tem opinião em relação a nada. Muitas vezes são mais as amigas que têm opinião às coisas do que o próprio pai. Eu vivi isso. E isso causa-te uma frustração. Se não tiveres uma estrutura forte, pode causar uma frustração ou um fecho ou uma revolta. Sim. Agora imagina quantos homens é que passam por isso. E se não é um homem que tem uma estrutura harmoniosa, que trabalha o seu ser no dia a dia, ele pode fazer coisas horríveis por causa disso. Claro. Estás a ver? Então nós temos que evitar isso. Eu olhei para isto e eu disse, não, isto é uma coisa perigosa. É uma coisa perigosa, porque aquele momento, se a vida escolheu aquelas duas pessoas para estarem naquele processo, é aquelas duas pessoas. Não tem que estar o avô, a avó ou a irmã, não tem que estar presente. Isto é um anelo a seguir. E isso é uma coisa que pode chocar muita gente, mas tem que ser dito para as pessoas consciencializar que isto de trazer uma criança não é um brincar de mãe e pai quando nós éramos pequenos. Certo. Não é uma brincadeira de brincar de vamos brincar de pais, de não sei quê, o que é que dá. avó, o que é que dá. Não, é uma coisa, é um ritual, é um momento bonito. Mas ao mesmo tempo, depois, quando a criança chora muito, quando a criança começa a ter problemas de saúde com muita frequência, emocionalmente difícil, olha, tu vais ter que buscar um pediatra, vais ter que andar sempre aos hospitais sem perceber que aquilo foi construído desde o início. Estás a ver? Porque Sim. o ritual foi interrompido, o ritual foi atrapalhado ali com muitas coisas, estás a ver? Coisas que não faz sentido. E é tão simples, amigo, ele é tão simples. É a presença da mãe e do pai, da harmonia entre eles, da confiança de cada um, do agradecimento e gratidão que cada um traz no coração. Isso tudo é que faz com que aquela criança venha de uma forma saudável. Temos casos e casos. Temos, graças a Deus, que temos hospitais e pessoas, às vezes parteiras e pessoas muito, muito instruídas e pessoas com um coração enorme que participem nesse trabalho e ajudam-nos bastante. Pessoas incríveis. Mas essas pessoas não podem nunca, quando tu és realmente uma pessoa que aquele trabalho é a tua missão, é impossível tu esqueceres do pai ou da mãe. É impossível, porque tu sabes que aquela orquestra precisa daqueles dois instrumentos. Uhum. É extremamente importante para depois aqueles dois instrumentos manifestarem a melodia incrível que é aquela criança vir. É a melodia surgir. Então, para a melodia ser saudável, esses dois instrumentos têm que estar afinados e sincronizados. É tão simples como isso. É uma arte muito simples. É isso que nós temos que trazer para a sociedade. Não sei se faz sentido. Faz todo sentido. Tu até falaste o que eu estava a pensar na melodia. Eu não sou tanto de música, mas estava a pensar tu construires com as notas musicais. E é como se tu metes uma nota, a mulher mete outra nota para construir uma música. E tens ali notas a meio que caem. Ou seja, a música fica arranhada. Tu estavas a falar de música e a imagem que me veio à cabeça foi Lego. Tu estás a juntar um puzzle,
Tu estás a Por pôr exemplo. puzzle, que é o teu filho, então o casal está a juntar um puzzle. Nunca não tinha vindo isto até tu dizeres. E tu chegas ali, tens metade, que é a mãe a construir e o pai. Exatamente. E chegas ali e há ali peças que faltam. Está aqui esta, aquela. Exatamente. Ou seja, de que forma é quantas peças é que tu queres deixar cair? Exatamente. Estou a dizer aos pais quantas é que... Yeah. E lembrei-me de outra que tu disseste, que isto é uma dica para os pais. Nunca digam a data exata da data prevista de parto. DPP. Deem um mês depois, que quando perguntarem, olha, já está em casa, já está tudo bem. É porque até um certo ponto, Há uma boa vontade, graças a Deus os meus pais não são assim. Não são assim, respeitam logo. Eu digo não quero, e eles respeitam. Graças a Deus. Mas eu tenho outro lado, não é? Porque há aquela lealdade de uma linhagem que às vezes a mulher já não se posicionou na família e ela não consegue dizer não. Ou o homem que não se posicionou na família e não consegue dizer não. Mas é importante que os avós, que ninguém tira o papel delas. É impossível. Ela existe. É como nós. Ninguém nos tira esse papel. E eu não posso cair na vitimização para dizer que aquela pessoa deixou-me, não permitiu ser pai. Não, isso é impossível. Ela pode fazer o que quiser. Mas eu é que vivo o pai. Eu é que tenho que viver esse pai. Porque a partir do momento que essa criança já está, eu sou o pai. Não há ninguém que vai me tirar esse papel. E então, energeticamente, eu posso continuar a educar. Mesmo não estando fisicamente. Né? Eu posso continuar a educar. O ideal é ter esses dois mundos presentes. Sim, né? Mas os homens não podem deixar que isso passe assim. E dizer, porque muitos homens dizem assim, mas isto é da mulher. É da mulher. Isso não está certo. Clichê, não está certo. É o teu papel. Vocês tiveram os dois naquele ato. Vocês tiveram os dois. Não teve lá a avó, a tia, a sobrinha, os melhores amigos. Não estiveram lá. Porque senão eu vou chamar essa malta toda. Quando a gente for fazer amor, eu chamo essa malta toda para estar presente. Para dar opinião. Né? Então, se há um momento de intimidade, então há outro momento de intimidade. Porque são fases em que tu vais montando o Lego. Sim. Não é? E essa fase do parto é importante que o homem tenha firmeza de posicionar e de manter a sua posição. Firme. Porque a mulher vai agradecer no final. Ela vai acabar por agradecer porque transcende tudo o que possa. Tudo o que ela possa pensar e imaginar relativamente ao parto. Não é? Porque eu já ouvi, as mulheres dizem, mas nós é que percebemos, vocês não percebem nada. Estás a ver? Tu estás a dizer à tua filha ou ao teu filho que parte dele, ele não percebe nada. Estás a ver o que é o impacto que isso tem numa criança? É muito importante falar. Eu vou dizer esta palavra. É muito importante que as palavras têm poder. Claro que têm poder. Porque se tu, não é por acaso que um dos maiores especialistas e obstetras do mundo, que é o Michel Audin, que defende o parto natural, que é vamos mudar o mundo através da forma de nascer. Se tu tens uma harmonia durante o processo, uma harmonia com tudo os altos e baixos, ok, vamos aceitar isso, mas que tu estejas envolvido. Mas que tu estavas a dizer isso, o impacto que tem o homem estar no parto. Eu tenho sempre uma imagem, por acaso, o meu símbolo que eu coloquei umas asas para simbolizar como se fosse uma águia. É como se nós estivéssemos energeticamente, e tu até falaste nisso e podes falar mais um pouco nisso, a proteger aquele espaço, que é, está a nascer uma cria, não é? Na natureza, e eu quero proteger a minha mulher e a minha família, que é, tu estás no hospital, que seja, ou em casa, se for em casa é mais um ambiente mais controlado, mas no hospital, que é, o que quer que venha, eu vou proteger a minha família. E eu acho que é um bocado esse papel, e tu podes falar nisso energeticamente, esse papel que às vezes é passado para a mulher, que é não, tu cuidas. E o que acontece muitas das vezes é, o homem passa este papel e muitas das vezes também é, a mulher não permite que o homem chegue lá. Que, ok, isto é uma coisa minha. É uma subcarga pela mulher. Claro. Porque ela tem o seu papel que nós não conseguimos executar. Assim como nós temos o papel que ela não consegue executar. Não é? Eu não vou passar a responsabilidade à mulher
de um papel que é meu. Não faz sentido, eu tenho que assumir esse papel. Presencialmente ou não, o homem tem que posicionar naquele momento de parto. Ele tem que estar conectado. Ele tem que estar, porque assim como tu disseste, ele acaba por ser um guardião daquele ambiente energético. Sim. Se o homem é posicionado, bem posicionado, como filho, como marido, como pai, como seja o que for, dentro da sua jornada de vida, ele vai sentir esse guardião dentro dele. Ele vai sentir essas asas, né? E essas asas é uma energia que tu vais emanando para que o processo essa alquimia desse processo possa acontecer de uma forma harmoniosa. Né? É extremamente importante isso. Então o homem tem que ter essa coragem, ele tem que ter essa posição e a sociedade tem que perceber isso. A sociedade que somos nós temos que perceber isso, por isso é que o parto tem que mudar. Tem que mudar a forma, porque é uma coisa tão natural. Não é? Opa, há casos e casos, há coisas muito complicadas. Claro. E precisamos, e ainda bem que temos a ajuda dos especialistas, com os seus bons corações, as suas capacidades, ajudam-nos imenso nesse sentido, não é? Mas o parto é suposto ser natural, é suposto ser uma coisa natural. E porquê que eu vou meter tanta dificuldade e tanta complexidade numa coisa que me transcende, que é suposto ser natural, né? Se a mulher está grávida, o corpo está já a ser preparado para. Não há muita coisa. Ela tem que acreditar e muitas vezes fechar os ouvidos a muitas informações, né? Quanto menos informações a mulher ter, melhor é. Isso foi a minha experiência de observar aquilo que aconteceu nos partos, que é sentir que a mulher se empodera. E uma pessoa, para se empoderar, ela tem que ouvir o interior, tem que ouvir a sua conexão. E é daí que a espiritualidade entra de uma forma muito forte, para tu perceberes quem realmente está conectado a essa energia, quem valoriza. Porque ela tem que ter esse empoderamento, porque ela é poderosa. Ela recebeu, ela tem condições para fazer isso. Eu recebi, eu tenho condições. É claro que devemos ouvir. Há coisas que são úteis de ouvir, conselhos, experiências. É importante, mas não é tudo o que a gente deve ouvir e deve receber como a lei, né? A gente tem que saber filtrar. E esse filtro também quer dizer que tu estás num grau de maturidade, com pai ou com mãe. E essa criança sente essa energia, como tu disseste há bocado, ela já sabia que nós íamos. Ela já sabia porque vocês já estavam a arquitetar energeticamente aquela informação. Então ela recebeu. É mais uma prova de perceber que durante o parto, durante aquele processo, vocês estão a arquitetar, ela está a receber a informação. Imagina se essas informações vêm de uma forma harmoniosa, de uma forma respeitosa, de uma forma em que a mulher honra o homem honra a mulher. Fogo, aquela criança vem com uma estrutura, uma fundação muito diferente de outra criança que vem com uma rejeição daqui, um mal dizer dali, um esconder daqui, uma coisa oculta ali. Emocionalmente, aquela criança já vem com uma bagagem que vai dar trabalho aos pais. Porque ela não consegue concentrar, porque ela não tem dificuldade na confiança, não consegue sentir confiante, tem medo, tem muito medo. E a gente depois vai ter que ter muito trabalho e gastar muito dinheiro nos psicólogos e psiquiatras com coisas que a gente podia trabalhar antes, que é desde a relação, desde a forma como eu vejo a mulher, a forma como eu protejo aquela mulher, a forma como eu estou a pensar naquela mulher durante o parto ou durante a gravidez, a forma como aquela mulher está a pensar em mim como homem durante o parto ou durante a gravidez. Tudo isto são informações que as células vão ganhando e vão recebendo, de memórias que vão entrando dentro dessa construção, né?
daquela criança, daquele ser, e vai juntando as peças. E isso são peças de um mal dizer que entra, de uma desconfiança que entra, de um medo que entra, ou de uma felicidade, uma luz, uma fé, uma confiança, uma certeza, uma positividade que entra, e tu estás a construir aquela criança. Isso para mim é o momento mais importante de ser pai, de começar a ser pai. É exatamente durante a gravidez. É a forma como tu apresentas a honra, a forma como tu estás a honrar de onde é que vem parte da tua filha ou do teu filho, que é do homem ou da mulher. A forma como tu apresentas ao altar, que é a mulher. A forma como tu apresentas ao altar, que é o homem. E a forma como tu rezas ou oras durante a gravidez, nesse altar. Isso traz um resultado incrível para a vida, uma manifestação incrível que é aquela criança. Isso para mim é ser pai. Que bonito, eu ficava aqui a ouvir-te, porque sabes, como eu me identifico tanto com o que tu estás a dizer, porque nas minhas células eu sinto isso, sabes, de até dizer-te, tu sabes que eu gosto de brincar e estar das coisas mais impactantes. É uma coisa simples, às vezes, para trazer coisas que é eu todas as semanas lia a mesma história à minha filha, todas as semanas, e cantávamos uma música, eu e a Vânia mais vezes, que canta melhor do que eu. É uma cana rachada. Vê-se logo, não é? Normal. Mas em todo o caso, eu não deixei de fazer para colocar aquela peça, que ela assim sabe. És um pai incrível, eu admiro-te. Pá. E então nós cantávamos uma música do Aladino do Mundo Ideal. Agora até me está a cair uma ficha. A princesa que ela gosta mais é a Yasmin. E nós cantávamos para terem da loucura que foi quando ela a viu. E ela uma vez, nós com quase 2 anos, a Vânia cantava músicas e estávamos os dois no quarto, e ela vai e diz para a Vânia assim: mamã, música da barriga. Eu só estou a dar um pequeno exemplo deles, da importância que tem desde o início. Acaba por ser parece que tudo, há tudo uma eu vou reforçar isso, é tudo uma pressão, não é? De quererem, há tanta informação, mas aquilo que tu disseste, no meio de toda a informação podemos juntá-la, ouvi-la e descartar alguma. É nós nos ouvirmos, porque a parte de pararmos para ouvir, esse é que é o desafio. Qual é que é a nossa voz interna que está ligada à ficha lá em cima de tudo o que nos chega? Porque aquilo que tu estavas a dizer, de chegarem ao pé de nós, o meu parto foi isto chegou a acontecer connosco, vinham, davam-nos uma informação menos boa, e a Vânia disse: eu não estou disponível para ouvir isso, com todo o carinho que tu me disseste. Amém. Mas eu só quero ouvir coisas positivas. E eu queria dizer outra que tu disseste dos avós e desta questão dos limites, que é, nós deram-nos uma dica na altura que eu quero deixar, porque fez toda a diferença, foi na altura da pandemia, e nós escrevemos cartas aos nossos pais. E no dia em que ela nasceu, a carta estava lá em casa dos nossos pais, a dizer: olha, nasceu no Covid, nós vamos precisar do nosso tempo com a nossa filha, e no tempo certo vocês vêm visitá-la. E eles sabiam, por causa de respeitaram esse espaço, e até respeitaram de tal forma que fomos nós a dizer para eles virem, do que eles perguntarem se podiam ir. Foi uma coisa tão natural de acontecer. Amém. Mas foi no nosso tempo. E isso que tu estavas a dizer, eu acho que quero acreditar que vai lá cada vez menos tempo a mais homens quererem estar envolvidos desde o início. Que sim. Eu acredito que sim, porque eu digo-te, eu acho que os homens estão a crescer imenso com tudo aquilo que... Eu digo-te uma coisa, a minha experiência, e ainda bem que eu passei por isso, porque como eu disse no início, isso, pelo trabalho que eu faço, eu tinha que passar por isso para ver a vida da forma como ela é, porque senão eu vou ver a vida como uma ilusão. Muitas vezes o homem protege muito a mãe, ou protege muito a mulher, porque não se posicionou. Mas não é uma questão de proteger a mulher ou não proteger a mulher. É ser sincero.
não é esconder as coisas, né? Não é esconder. E eu acredito que o homem está, que os homens, eu quero acreditar que os homens estão a responsabilizar-se cada vez mais, porque nós estamos a passar por uma transição de evolução, de evolução energética, de transcender, que é importante e não é normal essa energia não ter um impacto em todos nós. Está a ter nas mulheres e nos homens. E eu tenho a esperança que nós vamos deixar esse lado infantil que nos ajudou até um certo ponto, mas temos que deixá-lo para trás para nós posicionarmos como homens e mulheres conscientes de entender o que é um parto, o que é uma gravidez, o que é trazer uma criança, um ser para esta vida. Não é a minha propriedade, não é um produto que eu vou utilizar para te magoar. Não, é uma responsabilidade, é uma continuação da vida, daquilo que nós chamamos vida, que nos transcende, que nos ultrapassa. É uma continuidade da nossa espécie. E nós estamos a contribuir para que essa continuidade possa continuar. Para que nós possamos ter orgulho na nossa espécie e ver a nossa espécie a evoluir. Eu só estou aqui para trazer, para contribuir, para trazer mais seres, né? Então, nós temos que entrar num acordo aqui. O homem e a mulher. O homem tem que entrar em acordo com a mulher e a mulher com o homem. Mas antes desse acordo acontecer, eu acho que há um acordo individual que tem que acontecer. Eu tenho que entrar em acordo comigo como homem e decidir que, não, eu sou homem, eu já deixei de ser filho. Catarino, isso tem que acabar, né? Eu não posso continuar a ser filho para sempre. Eu sou filho, mas energeticamente eu já não sou aquele menino. Eu sou um homem, um responsável. E esse acordo, quando está toda essa alquimia, quando entra em sincronização, aí sim eu vou entrar num acordo com a mulher. E é essa relação que faz com que as nossas crianças possam sentir a verdade a acontecer através das nossas ações, através das nossas manifestações. Né? Não é a minha imposição, as minhas palavras, ou a imposição do outro, a posição do outro, porque estamos a perpetuar uma cultura, estamos a ser leal a uma linhagem masculina ou feminina dentro da família. Não, espera aí. Essa linhagem levou-me até onde? Eu posso cortar essa linhagem e fazê-lo crescer de uma outra forma, não é? Vou podar essa árvore e crescer de uma outra forma. Né? Então, para ela crescer de uma outra forma, eu como homem que teve essa consciência, tu como mulher que tiveste aquela consciência do teu lado, então nós temos que entrar aqui num corte, uma transformação, uma transmutação energética para que o nosso resultado, o resultado do nosso acordo, que é aquela criança, possa dar vida a uma folha, ou um fruto, ou um ramo diferente. E é isso é que faz com que nós possamos sentir que a nossa família, que nós unimos as duas outras famílias diferentes e que esse resultado levou para uma ascensão diferente. E essas crianças, é isso é que eu chamo de educar. Começar essa educação por aí é extremamente importante. Tu, quando usaste a metáfora de podar, e não é a imagem que veio, que é que vem tudo, se as pessoas imaginarem das famílias a chegar e depois nós darmos um corte aqui e ali e ajustarmos as coisas para poder crescer, que a ideia de as coisas que vêm atrás, que nós possamos fazer crescer ainda mais, evoluir ainda mais, para dar ainda mais flor e mais fruto. E eu adorei a analogia que tu fizeste em relação ao homem a pai, que foi mesmo muito interessante a analogia que eu fiz, que é desta nossa posição como filho, menino, para passarmos como homem e mulher, para fazermos esta união, para permitir depois ser pai e mãe. Esta escada eu achei brutal e agradeço-te disso, porque
que eu sinto que se vê muito e de ser de menino a pai, fazer este salto e no caminho constrói-se o homem. Eu não queria deixar-te, eu sei que isto dava para mais do que um podcast e vamos ter. Eu estava aqui regalado a ouvir-te, mas eu não quero deixar ir-te embora sem te pedir que deixes uma mensagem para futuros pais. O que é que tu dirias a um futuro homem que vai ser pai? Que mensagem tu lhe dirias? Olha, Já disseste várias, mas diz. Disse várias. A primeira coisa que eu digo é que ele não se esqueça que ele está a trazer um ser de uma dimensão para outra dimensão. E que ele foi honrado, escolhido para trazer esse ser. Só por isso, ele como homem ou como mulher tem que sentir uma imperatriz e um imperador. Tem que sentir essa felicidade. E que essa felicidade possa alimentar tanto um como o outro, para não se esquecer e para não cair na ilusão, para não se esquecer que aquela criança é um ser. É um ser que veio que escolheu aqueles dois seres maravilhosos para fazer o seu caminho. E que ela escolheu aquele pai ou aquela mãe porque ela sabe aquilo que ela quer aprender. Então, que tanto o homem como a mulher possam não ter a coragem e a sabedoria de não castrar nenhum nem outro ao amor ao filho. Porque é aí que a gente nota o amor que a gente tem para o filho. Porque o filho fez a sua escolha. E quando a gente respeita a escolha do filho, é o amor. Independentemente de eu ser um pai que acha que aquela mãe não é boa mãe, ou que aquele pai não é bom pai, não é da minha responsabilidade. O filho escolheu. Se tens amor, aceita. Fica calado no teu silêncio. Faz a tua gestão como homem e mulher, mas não mistures as coisas e respeita sempre. E receba esse ser de luz em luz, como luz que tu és. Não recebas o ser com as crenças todas, ou pensamentos, ou programas que tu tens. Receba esse ser em luz, como luz, para que ele possa ser luz sempre, para que aquela luz não se apague nunca, para que aquela criança possa vir a contribuir para tu seres um homem ou uma mulher melhor. Estás a ver? É isso que eu espero nos pais, é que tenham a capacidade de permitir as crianças conduzi-las no processo, no caminho de serem pais. Porque são essas crianças que vieram nos ensinar a ser pais. E todos os dias estás a aprender a ser pai com aquela criança. Não estás a aprender a ser pai contigo porque nunca foste antes daquela criança. Verdade. Não te iludes. Aquela criança é que está-te a ser um grande professor para tu dizeres se és um bom pai ou não. Não é a mãe e nem é o pai que vai dizer que ela é um bom pai ou uma boa mãe, ou um mau pai ou uma má mãe. Não são esses seres, porque eles não tiveram experiência nenhuma antes dessa criança. É essa criança é que vai dizer para a mãe: tu estás a ser uma boa mãe, continua assim, não quero assim, eu quero assado. Tu estás a ser um bom pai, continua assim, não quero assim. Então, nós temos que saber ouvir. E o treinamento que eu disse antes entra aqui na nossa capacidade e discernimento de saber o que é que nós estamos a tirar daquele ser e aquele ser nos está a conduzir, e o que é que a nossa experiência pode trazer e adicionar a essa outra experiência que a gente não tem a noção do que é. E temos que estar abertos e humildes para receber. E essa combinação da nossa experiência com aquela experiência que a gente não sabe é que vai nos tornar seres incríveis e que vai nos fazer caminhadas na Terra que a gente possa, depois do desfecho final da nossa transição, da nossa desencarnação, para a gente celebrar a vida e dizer assim: sim, Senhor, eu fiz a minha missão. Não só como pai,
mas na totalidade como ser. Uhum. E é isso que eu deixava para os pais, e de dar coragem aos homens, de dizê-los para não desistirem de serem bons homens, porque eles são bons homens, para eles não ouvirem muito a sociedade daquilo que é o homem e aquilo que o homem tem que ser, para eles sentirem um bocadinho nos seus silêncios quem sou eu, quem eu sou. E não trazer a mãe, o pai, a mulher, a tia, ou não sei o quê, essas mulheres todas para dentro do quarto do silêncio. Sozinhos. Para estarem lá, para eles sentirem o quão luz eles são. O homem é luz e ele tem que ser visto na sociedade assim. Ele é doce, ele é amável, ele é carinhoso. Ele é maravilhoso, porque ele já foi uma criança assim. Então, se ele deixou de ser, é porque houve interferências nesse programa. Então, vamos como sociedade, como mulher, como homens, como família, como amigos, vamos ajudar esse homem então. Porque ele foi uma criança. Vamos ajudar essa mulher, porque ela foi uma criança. E não vamos partir do princípio que os homens são assim ou as mulheres são assado. Isso é uma crença que nos limita e não nos deixa evoluir. Temos que ter essa coragem de ver todos nós como a criança que nós fomos, puras, a luz pura que nós somos, e trazer e motivar esses homens, porque eles têm potencial também de mudar. Aquelas mulheres têm potencial de mudar. E é só assim que nós começamos a entender a energia masculina e feminina. E trabalhar com elas agora e dançar com elas, porque nós precisamos dos dois. E com muito orgulho eu digo, nós precisamos do homem e da mulher, independentemente das escolhas que queiram fazer, das suas vidas amorosas, íntimas, mas nós precisamos do homem e da mulher sã. Nós precisamos do homem e da mulher limpos. Nós precisamos do homem e da mulher em luz, para a luz, com a luz e cheio de coração, nessa coerência do coração, para a gente agir na coerência do coração. Eu confio nos homens, eu acredito nos homens, eu acredito nas mulheres e eu confio nas mulheres, porque senão não me fazia sentido ser pai, de receber uma criança. Eu recebi uma criança porque eu acredito na nossa espécie. Eu acredito na nossa forma de abraçá-las, de fazê-las sentir que nós estamos juntos, somos grande, somos vida, somos alegria. E é assim. É isto. Que máximo. Estavas a dizer isso e, sem jeito de conclusão, eu olho para uma criança e vejo um coração com duas pernas e é esse amor e essa luz que nós podemos passar para eles e receber delas e levar para a frente. Amém. Quenda, eu vou-te dizer que foi um podcast do Catarino. É sempre do Catarino, pá. Obrigado por teres vindo, ter recebido no podcast. É uma honra e ouvir-te. Estava aqui de coração aberto. Espero que as pessoas lá em casa possam receber toda esta informação no coração, na alma, nas entranhas e que possam estar cada vez mais nos partos. Foi um gosto ter-vos aí, foi um gosto ter-te cá e um abraço. Até... Eu é que agradeço. E vamos ter muito mais conversas e mais coisas, não é? Um abraço e até ao próximo podcast. Amém. Amém.